Vamos então agora ao item 48 da prova de 2016 do INSS, aplicado pela CESP ou SEBRASP. Lembrando que hoje é dia 25 e dia 27, no domingo, nós teremos aí o concurso, né, do INSS. Então estou fazendo aí algumas questões para revisar aquela última revisada, beleza? Não tem como a gente se aprofundar muito aqui, mas dá para falar alguma coisinha, quem sabe lá na hora, por similaridade, você consiga ter algum insight, conseguir lembrar e, enfim, te ajude de alguma forma, beleza? Eu sou o Enes, este é o canal Agora é Só Praticar. Então a gente está agora diante da lógica proposicional, beleza? O que é isso? Lógica proposicional. A lógica baseada em proposições, beleza? Nós temos proposições simples, nós temos proposições compostas. O que é uma proposição? É uma afirmação aonde é possível identificar claramente o valor de verdadeiro ou falso. Exclui-se dessas possibilidades aí interrogações, né? Por exemplo, quando você fala você vai trabalhar, isso não tem peso de verdadeiro ou falso. Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que identificar. O sujeito está muito bem claro, né? O verbo está muito bem claro, a ação ali que ele faz está muito bem claro, tá? Não há ambiguidades. Então, proposições onde não tem o sujeito, fica em aberto, não são proposições aqui que a gente usa dentro desse contexto, beleza? Não perde nenhum valor do livro português, não fere nada, mas aqui não tem valor dentro do nosso estudo, beleza? Então, lógica proposicional a partir de proposições. Proposições simples são aquelas que têm um valor de verdadeiro ou falso muito bem definido. Bom, isso não significa que a gente tem que buscar o valor de verdadeiro ou falso nessas proposições. Então, Cláudio pratica esporte. Vamos chamar essa proposição aqui rosinha de P. Bom, Cláudio pratica esporte. Isso é verdadeiro, isso é falso? Na verdade, o estudo da, da lógica proposicional é fazer as possibilidades sem indicar valor, tá? Verdadeiro ou falso, para a proposição. Na verdade, a proposição simples ela vai assumir os dois valores e a gente vai observar as possibilidades quando a gente caminhar para uma proposição composta a partir dos conectivos. Beleza? Então vamos chamar essa proposição de que. Então, P e Q, certo? É correto afirmar que a proposição, agora ele vai fazer uma proposição aqui que é composta. Como que eu identifico proposições compostas? Com a presença dos conectivos, ó, das negações, conectivo, negação, beleza? Então, o conectivo E é representado por esse chapeuzinho assim, o conectivo OU representado por esse chapeuzinho para cima, a negação é representado por um tio na frente. Beleza? Então, qual é o trabalho da lógica proposicional? Investigar valores lógicos de proposições compostas a partir dos valores das proposições simples. Como que isso ocorre? A partir das tabelas verdades. Beleza? Então, ó, eu tenho um P que ele pode ser verdadeiro ou falso. Beleza? A partir daí, a tabela verdade inicial mais simples é o não P. Como é que eu nego o P? Se ele era verdadeiro e eu neguei essa informação, ele passou a ser falso. Se ele era falso e eu neguei essa informação, ele passou a ser verdadeiro. Beleza? O mesmo serve para aqui, tá? Então, é representativo. Beleza? Essa disjunção aqui, é chamado essa disjunção, e essa é chamada de conjunção. Não se apegue a isso, não tente lembrar, tá bom? É o e o ou, pronto. Ela também tem uma tabela pré-determinada.
que em parte faz sentido assim no cotidiano, porque a gente usa muito ela, então a gente se acostuma. Mas se a gente for um pouco aí viajar, olhar no ponto no sentido filosófico até, no, ela não tem sentido por si só. Foi uma determinação, sabe? É uma espécie de axioma, né, que a gente fala. A gente está determinado e a partir daí a gente vai usar. Tem o P, tem o Q, e eu tenho valores para P e Q. Tá? O que, que vai acontecer com a proposição composta P e Q, tá? A partir dos valores das proposições individuais. Então, aqui eu tenho a possibilidade, esse cara pode ser V, esse pode ser V. Esse cara pode ser V e esse cara pode ser falso. Esse pode ser falso e esse pode ser V, e ambos podem ser falsos. A gente pode tentar pensar aqui uma construção, né? Ah, chove, se chove, está chovendo. Não, eu gosto de maçã, eu gosto de banana. Eu gosto de maçã se for verdade que eu gosto de maçã, e se for verdade que eu gosto de banana, é verdade que eu gosto de maçã e banana. Ah, eu gosto de maçã, mas não gosto de banana. Então é falso que eu gosto de maçã e banana, porque eu só gosto da maçã e não da banana. E a mesma coisa aqui, se eu não gostar de nenhum, aí com certeza não faz sentido falar que eu gosto da maçã e da banana individualmente. Sabe, mas às vezes faz sentido, mas a gente pode pegar algumas proposições que são meio esquisitas, então vale mais a pena você partir desse princípio. O E só é verdade quando ambas são verdades, o resto é tudo falso. Já no OU, e aí eu posso usar a mesma basezinha aqui, tá? É comum no estudo de lógica proposicional, tabela verdade. Se eu tiver verdade e verdade, ou verdade, perdão, isso é verdade. Se eu tiver verdade ou falso, isso continua sendo verdade. Se eu tiver falso ou verdade, isso continua sendo verdade. Agora, se ambos forem falsos, aí não tem como salvar. Os dois vão ser falsos. Aí o resultado vai ser falso. Beleza? Então eu tenho essas duas tabelinhas verdades aqui, certo? Que eu vou usar como referência. Já tenho essa aqui. Então a primeira coisa aqui é eu identificar que proposição é essa, tá? Então Cláudio pratica esportes, é o P. Ou não pratica esporte, é o não P. E não tem uma alimentação balanceada, é o não Q. Quando eu estou numa proposição composta, por motivos de estrutura da língua portuguesa, eu não preciso ficar repetindo elas engessada, né? Cláudio pratica esporte ou Cláudio não pratica esporte. Porque se você olhar só para cá, você fala assim, oh, professor, mas você acabou de falar que proposições têm que ter sujeito bem definido e esse não está aqui, eu não estou vendo. Mas é porque é uma composta e eu já estou usando aí estruturas da língua portuguesa, tá? Isso é permitido, beleza? O sujeito está ali e o sujeito é o Cláudio. Então vamos lá, que proposição é essa aqui? Ele está perguntando se essa proposição é uma tautologia. O que é uma tautologia? Isso era para acontecer na vida, né? Em qualquer situação, a gente jamais deveria avançar na resolução de um problema, seja de cunho acadêmico ou não, se a gente não tiver bem certo do que se trata o problema, de todas as terminologias presentes ali, né? Dentro do nosso contexto. E aqui a gente tem que saber o que é tautologia. Não adianta você saber tudo isso que eu falei até agora e não saber o que é uma tautologia. Vai dar ruim. Tá? Porque você não sabe o que você está procurando, o que você está buscando. Então, tautologia é um vício de linguagem no português que é quando a gente fala assim, chover para cima. É a ideia da redundância. Tá? Mas aqui não é isso. Uma tautologia é quando tudo é verdade. Tá? Essa tabela final aqui é sempre verdade. Por exemplo, P ou não P. Tá? O P, aí a gente vai fazer aqui o P ou não P.
Se o P for verdade, esse cara vai ser falso. Se esse for falso, esse cara vai ser verdade. Certo? Entendi isso já? Coloca aí embaixo nos comentários se você aprendeu alguma coisa até agora. Observe. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Então essa tautologia é uma tautologia muito comum, muito divulgada, porque é aquela ideia, né? Tipo, a minha resposta sempre será sim, a menos que seja não. Sabe? Você fala o óbvio. Eu vou ir à sua festa ou não vou ir. Mas isso é óbvio. Eu vou ir, a afirmação, ou não vou ir, a negação. O ou aqui, quando você coloca, você junta o P ou não P, você dá sempre o verdadeiro, tá vendo? Isso é uma tautologia. Aí já tem também algumas coisas de discursos, né? Pessoas que falam afirmações tautológicas, ela para se esquivar, né? Tipo, depois você vai falar, mas você falou, não, presta atenção, eu falei e tal coisa ou tal coisa, e no final das contas ele se safou. Beleza? Então aqui eu tenho que investigar o valor dessa proposição aqui, para ver se ela é sempre verdadeira. Ok? Então aqui como é que você vai fazer isso? Olhando para os valores aqui possíveis dessas combinações. Então aqui eu tenho uma negação, outra negação, tenho uma conjunção e tenho uma disjunção. Então eu só preciso dessas tabelinhas que eu apresentei aqui. Existem outras, tá? Se então, enfim. Mas não é o caso aqui. A bicondicional, né, certo? Aqui já é suficiente para a gente fazer essa aqui. Agora observe que aqui eu consegui fazer com duas, porque é muito fácil, né? É o que está definido, né? De 2 em 2, mas aqui tem 3 ao mesmo tempo. O que, é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar escolher 2 desses para poder trabalhar. Então lembrando que a minha proposição inicial era P ou não P e não Q. Certo? Isso aí. Você pode chutar alguns valores aqui, né? Você está lá na prova, claro, você não vai fazer esse estudo todo que eu estou fazendo aqui. Então você poderia falar, se eu tiver um V verdadeiro ou o não V ficaria como? Falso. E aí esse cara aqui já é um verdadeiro. Se esse cara for um falso, o resto tudo aqui já vai ser falso. Então não tem como esse cara ser tautologia, porque você consegue achar uma situação onde ele é falso. Você já daria errado aqui, tá? De início e pronto, e segue para o próximo item. Beleza? Se ele está perguntando se é tautologia e você é capaz de achar um valor falso para ela, acabou, não tem o que fazer, não vai ser tautologia, certo? Então o ou, se tiver pelo menos um verdadeiro, é verdadeiro, e o e, se tiver pelo menos um falso, vai ser falso. Essa é a dica, anota isso. Ou, se tiver um verdadeiro, ganha. O e, se tiver um falso, ele ganha. Agora, para você dar uma praticada e ter uma visão mais ampla disso aqui, a gente pode montar a tabela verdade. Agora, eu só consigo fazer de 2 em 2. Então, no primeiro caso, eu precisaria escolher a dupla, né? Para poder fazer essa tabela verdade. Primeiro eu vou analisar essa. Ok? Então, o que, que eu faço aqui? P, Q. Posso botar um não P logo na frente aqui, tá? Se eu quiser, mas tanto faz. Porque essa é a minha base. Esse cara aqui vai ser a minha base. Então, V, V, F, F, V, F, V, F. Com isso, eu apresento para você todas as possibilidades de arranjo aqui, né? De combinação, perdão. V com V, V com F, VF com V e F com F.
Aí eu vou montando o que vai aparecer aí na minha proposição. Tem o não P? Tem, então, se eu mudar a cor aqui, eu vou botar um não P aqui. Como é que vai ficar a tabela verdade do não P? Ele simplesmente vai mudar o valor desse carinha aqui. Ó. O V vai passar a ser F, o V vai passar a ser F, o F vai passar a ser V, o F vai passar a ser V. Então eu fiquei assim com essa tabela. Eu preciso também de um não que aqui. Esse não dá pra ver. Não que. Então eu vou pegar e olhar para essa tabela aqui. O V vai passar a ser F, o F vai passar a ser V, o V vai passar a ser F, o F vai passar a ser V. Ok, já tem essas duas. Eu preciso de quem agora? Eu preciso dessa combinação aqui, ó, que está dentro de parênteses. P ou não P. E a gente já fez isso, né? A gente já mostrou que o P ou não P, se parasse até aqui, isso seria uma tautologia, né? V ou F? V. V ou F? V. F ou V? V. F ou V? V. Isso é uma tautologia, eu já tinha até comentado. Até aqui é tautologia. A coluna toda tem valor verdadeiro. Só que a gente não para aqui, né? E agora eu vou fazer esse daqui com o não que, ficando assim, ó. P ou não P e não que. Então eu vou agora olhar para a tabelinha verdade do E, considerando quais colunas. Vermelhinho aqui, olhar para essa coluna e o não que e essa coluna aqui. Então o E, V e F e V. F, já acabou, né? V e V, V, F e V, F, V e V, V. Não é tautologia. Mas será que não foi por causa da nossa escolha aqui, do nosso arranjo? Então eu precisaria ir para uma segunda análise, tá? A minha segunda análise é fazer P ou juntar esse cara aqui, ó, não P e não Q. Beleza? Então vamos lá de novo. Eu tenho P, eu tenho Q, que são o meu ponto de partida e minha referência. V, V, F, F. Eu tenho V, F, V, F. Aqui eu tenho não P, que vai ficar o contrário da primeira coluna. Aqui eu tenho não P, não Q, perdão. Vai ficar o contrário da segunda coluna. FV, FV. Aqui eu vou fazer o que está dentro de parênteses. Como é que fica a tabelinha verdade para o não P e não Q? Vamos lá. F e F, F. F e V, F. V e F, F. V ou V, finalmente, um Vzinho. E aí, para a gente finalizar, eu tenho P ou não P e não Q. Certo? Claro que não é isso que se espera que você faça essa análise profunda lá, né? Mas é só para você ter acesso aí um pouco desse conteúdo, beleza? Até a primeira vez que eu estudei tabela verdade, eu via falar de concurso, aí conversava com os colegas que faziam, falava, nossa, tabela verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso, não sabia nem do que se tratava.
Então, depois que eu fui fazer, que eu entendi essa dinâmica, né? E tabela verdade, quando se fala de concurso, raciocínio lógico, todo mundo já fala logo, mas tem essa estrutura, uma coisa bem mecânica, bem simples, não é nada complicado, né? É mais complicado quando você fica lendo e relendo e tentando ver sentido ali naquela coisa. Não, isso é verdade. Não, isso não é verdade. É melhor você transformar em P, em Q, em R e S, quantas forem as proposições simples. Olha para as tabelas rapidinho e faz a conta que é mais rápido. Tá? Lembrando que para o E, quem ganha é o F. Se aparecer um F na dupla, tudo vai ser falso. E no OU, quem ganha é o V. Se tiver um V na dupla, tudo vai ser V. Beleza? Então vamos olhar para essa coluna aqui, que a gente acabou de fazer, e para essa primeira coluna aqui do P. V com F, isso vai dar V. V com F, isso vai dar V. F com F, isso vai dar F. F com V, no caso do OU, vai dar V. Então, VV, opa, apareceu um Fzinho aqui que estragou, né? Também não é tautologia. Observe que a escolha da montagem ali leva a tabelas diferentes, tá? Então, se ele procurasse um valor específico, observe, a primeira muda, ó. A primeira aqui é F, enquanto lá é V. A segunda aqui é V e aqui é V. Então, se tivesse essa configuração, para essa configuração, a primeira verdadeira e a segunda falsa, não tem ambiguidade. Sempre dá verdadeiro. Esse aqui também, sempre deu falso. FV vai dar falso em ambas as situações. E essa terceira também, falso, falso, também dá igual. Tanto aqui quanto aqui. Agora, essa primeira aqui, onde as duas são verdadeiras, é ambígua. Tá? Depende da escolha, se você faz essa primeira ou se você faz as duas últimas primeiras. Mas a questão não está perguntando isso, ela está perguntando se é tautologia. Tá? Então, proposição simples, lembrando, composta. A ideia de proposição, né, que você tem que saber aí. E aqui, tautologia. O que é tautologia? Quando a tabela verdade fica sempre verdadeira. Certo? Então é isso, um pouquinho cansativo aí, né, longa, mas para quem conhece tabela verdade, faz essa questão muito rápido, como eu dei o exemplo, escolhendo valores ali possíveis para P e Q e sai fazendo o teste sem nem escrever tabela verdade nem nada. O problema é se for tautologia, porque aí você não vai ser capaz de achar um F que dá o contra-exemplo. Aí você vai acabar testando e vai perder mais tempo do que se você tivesse feito direto a tabela. Mas se você der sorte de ele perguntar se a tautologia não for e você for capaz de achar um falso, aí vai rapidinho se adianta o trabalho, tá? Mas para você que não conhecia essa ideia de tabela verdade, de proposição, é uma revisão, uma solução já misturado com a revisão e uma apresentação de conteúdo também. Disjunção e conjunção ali, eu nem lembro se são assim, talvez eu tenha me equivocado. Faz tempo que eu não estudo o tema assim mais a fundo, mas são detalhes, tá bom? Se caso não for esses nomes aí eu falei errado. Beleza? É o E ou o. E é isso aí. Qualquer dúvida, coloca embaixo nos comentários. Esse é o espaço que a gente tem aí para se comunicar, para eu ouvir a sua dúvida e quem sabe poder te auxiliar. Se gostou, deixa o seu like, compartilha. No mais, agora é só praticar.